Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Uma excelente tarde para você ligado na Portal Sudoeste 104,3, terça-feira, 11 de agosto de 2026. E a partir de agora começa o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, levando até você as principais notícias da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo, com informação, credibilidade e prestação de serviço. Envie sua denúncia, reclamação, sugestão, informação para o telefone WhatsApp, que é o 77-3444-1043. Você também acompanha a nossa programação ao vivo pelo site www.radioportalsudoeste.com.br ou pelo aplicativo da Portal Sudoeste. Está no ar Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com a apresentação hoje de Samuel Tadeu e de Luiz Brito. Boa tarde, Luiz. Muito boa tarde para você, Samuel, boa tarde para você, ouvinte, para você que está do outro lado, tá ligado aí, tá almoçando, tá acompanhando o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. A partir de agora, muita informação para você. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Olha, de acordo com o Climatempo, temos dia de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens. Não há também previsão de chuvas para hoje. A mínima de 17 com a máxima de 27 graus. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Muito bem, Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, só está começando. A gente agradece a sua companhia, a sintonia e a audiência. Uma excelente tarde, um ótimo almoço para você. Você que está aí do outro lado, está almoçando e acompanhando a gente. Você que está na zona rural, você que está na sede aí do município, na cidade circunvizinhas. Nosso muito obrigado pela sua companhia. A região sudoeste da Bahia, parte da Chapada Diamantina, acompanhando aqui o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, que só está começando para você nesta terça-feira. Tudo bem com você por aí, seu Samuel Tadeu? Tudo bem, né? Mais uma terça-feira maravilhosa, e né? Mais um Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, na nossa apresentação, né? É. Luciano Santos não pôde comparecer, por enquanto também acho que nem vai comparecer, né? Tá fazendo outros trabalhos aí, não vai. Acredito eu que durante toda a semana. É, exatamente, né? E não vai estar apresentando conosco por aqui o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Mas você fica bem informado conosco, Luiz Brito e Samuel Tadeu tem aqui essa missão de levar muita informação para você, lembrando que a partir de agora também você participa. O WhatsApp está disponível 7734441043. Gente, vamos começar as nossas pautas de hoje, né? Trazendo aqui muita informação. A gente começa falando aí de uma ação da Polícia Civil, né? A Polícia Civil promoveu uma ação educativa de combate à violência contra a mulher lá na zona rural de Jequié. Isso foi nessa segunda-feira, dia 10, né? A Polícia Civil da Bahia realizou na manhã desta segunda-feira 10 uma ação educativa de conscientização, prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher no distrito de Itaibó, zona rural de Jequié. A iniciativa entregou a programação da Operação Nacional Mulher Segura e as ações do Agosto Lilás, campanha dedicada à conscientização e a combate à violência contra a mulher. A atividade ocorreu em uma unidade de saúde localizada a mais de 80 quilômetros da sede do município e contou com palestras voltadas à orientação da comunidade sobre prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher. Durante a ação, também foram distribuídos materiais informativos com orientações sobre os serviços da rede de proteção e a importância de buscar atendimento especializado em casos de violência. A iniciativa foi promovida pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, DEAN de Jequié, em parceria com o Núcleo de Atendimento à Mulher, NAM, e a Ronda Maria da Penha da Polícia Militar. A atuação conjunta reforça a importância da integração entre os órgãos da rede de proteção para ampliar o acesso à informação e fortalecer as ações preventivas e garantir que mulheres em situação de violência conheçam os serviços disponíveis e possam buscar ajuda e proteção. A ação também contribui para levar orientações e serviços de proteção a comunidades mais distantes da sede municipal, fortalecendo as políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. E esse trabalho realizado aí, tanto pelo NEAM, pelo DEAN, até mesmo pela Polícia Militar e outros órgãos aí, né, em ação conjunta, é muito importante justamente nesse mês de agosto lilás, a mês de conscientização de violência contra a mulher. Lembrando que a gente tem tido aí realmente nos últimos dias um número impressionante, principalmente
nos finais de semana de agressões contra a mulher, de violência doméstica, entre outras coisas. Então, assim, é uma situação realmente que exige todo esse cuidado, toda essa ação preventiva. E detalhe, a gente tem que começar a trabalhar principalmente as crianças e os jovens, né? Para que a gente tenha realmente amanhã, um amanhã com pais mais responsáveis, né? Ou com esposos, maridos mais responsáveis, com menos violência e com menos agressão aí contra as nossas mulheres. Então a gente precisa trabalhar, em vez da gente bater de frente com o problema, quando ele surgir lá na frente, a gente tem que evitar que o problema aconteça, que é justamente essa questão de violência contra as mulheres. 12h13, 12h13. Samuel Tadeu e ouvintes. Daqui a pouquinho você vai falar da pesquisa aí, né, que saiu, né? Nova pesquisa Nexus aí, a BTG, para presidente. Mas a gente vai falar agora do Ministério Público, que abriu uma investigação contra o ex-prefeito de Caraíbas por suspeitas de irregularidades. O município de Caraíbas está aqui do nosso lado, ali próximo também a Aracatu, enfim, toda a região aí ligado conosco, gente. Olha, o Ministério Público da Bahia, o MPBA, instaurou um inquérito civil para investigar possíveis práticas de improbidade administrativa e eventual lesão ao patrimônio público atribuídas ao ex-prefeito de Caraíbas, Jones Coelho Dias. A investigação também busca verificar possíveis violações aos princípios que regem a administração pública. A portaria que determinou a abertura do procedimento foi assinada pela promotora de justiça Samira Jorge. Entre os pontos que serão apurados estão denúncias relacionadas à transição de governo realizada após o encerramento da gestão do ex-prefeito. Segundo as informações apresentadas ao Ministério Público, Jones Coelho Dias, né, ou Jones Coelho Dias, teria deixado de fornecer informações consideradas importantes durante a transição, além de ter ocorrido bloqueio e exclusão de bancos de dados de sistemas públicos municipais. As alegações serão analisadas no decorrer da investigação. O procedimento também apura possíveis débitos relacionados a contribuições previdenciárias destinadas à Caixa de Previdência e Assistência Social do Servidor Público de Caraíbas, a Caprevac. A investigação considera aí o período entre julho de 2022 e outubro de 2024. Outro ponto sob análise é a situação da frota municipal. O Ministério Público pretende esclarecer o paradeiro e a destinação de 29 veículos pertencentes ao município, além de verificar as condições de conservação dos 41 veículos que permaneceram na frota. A legalidade da doação e da utilização de uma pá carregadeira também faz parte da apuração. O equipamento teria sido repassado pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, para uma associação civil comunitária. Jones Coelho Dias já havia sido acionado anteriormente pelo Ministério Público em uma ação relacionada a contratações de servidores por tempo determinado. Segundo o Ministério Público, durante sua gestão teria sido mantida uma estrutura de contratações temporárias considerada irregular e ampliada ao longo dos anos. A abertura do inquérito civil não representa por si só uma conclusão sobre as denúncias. Os fatos ainda serão investigados pelo Ministério Público, que deverá reunir documentos e demais elementos necessários para verificar a existência ou não de irregularidades. Então, está aberta a investigação. O que vai acontecer nessa investigação e o resultado final serão divulgados, portanto, posteriormente pelo Ministério Público da Bahia. Mas fato é que a investigação está aberta contra o ex-prefeito de Caraíbas. Contra o ex-prefeito de Caraíbas, o Jones Coelho Dias. Tá bom, gente? Então, tá aí toda essa situação. 12h16, vamos pra pesquisa? Olha, Lula amplia a vantagem sobre Flávio Bolsonaro em simulação de segundo turno, aponta a pesquisa BTG Nexus. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT aparece com 47% das intenções de voto contra 44% de Flávio Bolsonaro do PL, em uma simulação de segundo turno para a presidência da República, segundo pesquisa do BTG Nexus, divulgado nesta segunda-feira, dia 10. Na rodada anterior, divulgada em 3 de agosto, Lula tinha 46% e Flávio Bolsonaro 45%.
Apesar da diferença de 3 pontos percentuais nessa edição, o cenário ainda é considerado empate técnico devido à margem de erro de 2 pontos percentuais. No segundo turno, entre os dois, 8% dos entrevistados disseram que votariam em branco, nulo ou nenhum dos candidatos. Outros 1% não souberam ou não responderam. Na simulação estimulada de primeiro turno, Lula também aparece na liderança com 40% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro com 35%. Ronaldo Caiado aparece com 5%, Renan Santos com 4%, Romeu Zema com 3%, Samara Martins com 2%, Augusto Cury com 1% e Cabo Daciolo com 1%. Rui Costa Pimenta aparece com 0%. Em outros cenários de segundo turno, Lula registra 46% contra 42% de Ronaldo Caiado, 47% contra 40% de Romeu Zema e 46% contra 37% de Renan Santos. A pesquisa ouviu 2.001 pessoas com 16 anos ou mais por telefone entre os dias 7 e 9 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Continua na estabilidade, sempre na frente, né? O candidato aí, Lula. Né? E essa questão dessas pesquisas falarem que tem empate técnico, que não sei o que isso, que aquilo, nada mais é do que reflexo da última eleição para presidente, né? Eleição apertada e diferença pouca, né? Não teve tanta diferença assim, enfim, parece que deu 3 milhões, alguma coisa, ou foi alguma coisa em torno disso, né? De votos, diferença. Enfim, né? E nem precisa também de pesquisa para saber que essa é a polarização, né? Lula, Flávio Lula, né? Não enxerga outra pessoa, outro candidato, né? Infelizmente, né? Independente de quem seja a direita representando, é a direita versus a esquerda e pronto, acabou, e eles não enxergam mais, né? O eleitorado brasileiro não enxerga uma terceira via, enfim, infelizmente essa é a realidade, né? Essa é a realidade. Quando eu digo infelizmente, quero dizer que só fica na mão de um ou de outro, né? A mão de um ou de outro, e uma terceira, quarta, quinta via, infelizmente, não consegue despontar por causa dessa polarização aí, né? Que trazendo mais informações no portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Vamos prosseguindo por aqui, gente, com as nossas pautas. A gente vai falar o seguinte: idoso de 80 anos perde R$1.000 em golpe aplicado por falsos vendedores de insumos agrícolas em Brumado. O idoso de 80 anos perdeu R$1.000 após ser vítima de um golpe aplicado por falsos vendedores de insumos agrícolas na zona rural de Brumado. O caso ocorreu na região entre o Barreiro Branco e a fazenda Sucuruiú e foi denunciado à polícia pelo filho da vítima no sábado, dia 8. Segundo o relato, os suspeitos foram até a residência da família e se apresentaram como representantes de uma empresa do setor agropecuário, supostamente sediada em Vitória da Conquista. Durante a abordagem, eles ofereceram aí, portanto, ração para bovinos e convenceram o idoso e a esposa a realizar o pagamento antecipado pelos produtos. O casal entregou R$900 pela compra de caroço de algodão e mais R$100 referentes à aquisição de milho, totalizando aí, portanto, R$1.000. Após receber o dinheiro, os supostos vendedores deixaram apenas um comprovante genérico, sem endereço ou telefone, que possibilitasse o contato com a empresa ou a localização dos responsáveis. Os produtos, porém, não foram entregues até o momento. Ao perceber que havia sido enganada, a família tentou localizar os vendedores, mas não conseguiu obter informações suficientes para encontrá-los. E aqui fica um alerta para a população, né? Quando chegar esse tipo de gente oferecendo os produtos e tal, não sei o que, de porta em porta, já fique atento, já fique esperto. Eu acredito que a melhor forma das pessoas comprarem esses produtos, né? Os moradores aí, não importa de qual que seja a sua cidade, é procurar a sua cidade, a sede do seu município, né? Procurar a loja que você confia, um vendedor que você confia. Porque quando vai oferecer já de porta em porta, isso e aquilo, desconfie logo, né? Aqui em Livramento, por exemplo, o pessoal sai da zona rural e tal, gasta o seu combustível, demora um pouquinho mais, vir até a saída do município, mas procura realmente um produto, uma pessoa que vende os produtos, uma loja autorizada, né? Uma loja da sua confiança, onde todo mundo conhece todo mundo. Essa questão de sair aí comprando de porta em porta e tal, tem que checar bem as informações, saber realmente de quem se trata, onde é, ou pede logo CNPJ, endereço, tudo bonitinho, puxe logo placa do veículo, anote tudo para poder realmente saber de quem se trata. E mesmo assim eu ainda não aconselho comprar,
Porque hoje em dia o que tem de gente vagabundo por aí, passando na zona rural a fim de lesar o povo, não está escrito. Então tem de ficar atento com toda essa situação. E hoje nós temos aí a facilidade, a comodidade das compras pela internet. Ainda tem isso ainda, né? Só que o problema da internet é que você compra na internet, mas ele não entrega na zona rural. Sempre deixa na sede do município. Então o pessoal da zona rural, de qualquer forma, tem que ir à cidade até a cidade buscar, né? Então, comprando às vezes na internet ou comprando num vendedor autorizado, dependendo da situação, compensa mais comprar na loja. Então tem que ver realmente o que você está comprando, o que está adquirindo, a quantidade, entre outras coisas, e se entrega também na zona rural. Algumas coisas são entregues hoje na zona rural. Existem inclusive lojas já nas zonas rurais aí, tal, vendedores, muitas pessoas aí que já têm aí os seus pontos de venda e tudo, e eles passam realmente na zona rural fazendo essa distribuição, os caminhões, as transportadoras e tal. Mas nem tudo acaba entregando, né? Então tem que ficar atento com relação a isso, tem que ver se aquela entrega está disponível ali para a zona rural do município. Agora, 12h29, deixa eu falar da Prefeitura de Dom Basílio, gente, que decretou aí a situação de emergência por estiagem lá na zona rural, viu? Pois é, olha, a Prefeitura de Dom Basílio decretou a situação de emergência nas áreas rurais do município em razão da estiagem. A medida foi oficializada pelo Decreto Municipal número 067/2026, publicado no Diário Oficial do Município, na quinta-feira, dia 6. De acordo com o decreto, a situação foi classificada como estiagem nível 2, conforme a codificação da Defesa Civil. O documento aponta que as chuvas registradas no município não foram suficientes para garantir recarga adequada dos açudes utilizados pelas comunidades rurais. A administração municipal também considera que os reservatórios não apresentam água dentro dos padrões de potabilidade para consumo humano, o que agrava a situação de abastecimento das comunidades afetadas. Segundo o decreto, a estiagem ocorre de forma mais intensa desde 2008 e tem provocado esgotamento dos mananciais existentes, com expectativa de continuidade da redução das chuvas nos próximos meses. O documento também cita impactos econômicos e sociais, incluindo prejuízos para a agricultura e pecuária, aumento do desemprego e agravamento da vulnerabilidade das comunidades rurais. A declaração de emergência permite que o município adote medidas para enfrentar os efeitos da estiagem. Entre elas está a possibilidade de buscar recursos financeiros e materiais junto ao governo federal e estadual para reduzir os prejuízos provocados pelo período de seca. O decreto autoriza ainda a mobilização dos órgãos municipais sob coordenação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, a COMPDEC, além da convocação de voluntários para reforçar ações de resposta à estiagem. As autoridades responsáveis pela Defesa Civil também poderão utilizar equipamentos e propriedades particulares que sejam necessários para ações emergenciais do abastecimento fornecido e captação de água para as comunidades rurais e para a sede do município, mediante posterior indenização ao proprietário caso haja dano. O decreto tem validade de 180 dias contados a partir da data de sua publicação e foi assinado pelo prefeito Fernando Silva Santos em 6 de agosto de 2026. O anexo do decreto relaciona dezenas de comunidades rurais atendidas pela operação de abastecimento, inclusive Canabrava, Jurema, Malhadinha, Morro Velho, Salobo, Camisa, São Vicente, Tanque Bravo, Alvo, Cachimbo, Queimadas, Vargem do Miguel, Rio São João, Boqueirão de Santa Bárbara, Quixaba, Papagaio, entre outras. Agora eu acho engraçado aqui um trecho desse decreto que diz o seguinte, né? Que agrava a situação que se encontra no município, agrava a situação de abastecimento das comunidades afetadas. A estiagem ocorre desde 2008, que já tem chovido de lá para cá, né? No município choveu muito aí nos últimos meses também, um tempo atrás choveu bastante. E ainda os impactos econômicos e sociais, prejuízos para a agricultura e pecuária, aumento de desemprego e gravidade de vulnerabilidade, agravamento da vulnerabilidade das comunidades rurais. A gente sempre teve essa dificuldade no município, sempre teve. Né? As chuvas sempre foram no período que chove, de outubro a março, quando chove e tal, e o pessoal hoje de Dom Basílio, se quiser fazer o seu plantio, a sua agricultura, tem que furar poço, porque não tem água. A água que tem é daqui, da barragem Luiz Vieira. Aí tem um acordo aí, não sei como que funciona aí, esqueci o nome que se dá agora, com a ANA, né? Um termo de realocação de águas, que de vez em quando libera um pouco aí na barragem, no Rio Brumado aí, as margens do Rio Brumado, mas não dá tempo nem chegar na cidade, porque os grandes vai lá e chupam tudo, e os pequenos ficam aí chupando o dedo. Não, você tá dando risada aí, mas é a realidade. É a realidade. É a realidade, né? Eu falo mesmo, eu sou bocudo. Né? Tem um termo aí de realocação de águas, não sei o que, da ANA e tal, que quando solta aí, não chega nem lá na cidade direito. Não dá tempo, né? Não dá tempo, os grandes chupam tudo e o povo lá embaixo você fica chupando o dedo. Ou eu tô falando alguma mentira aqui? E aí diz aqui que não sei o que o período de estiagem agrava o desemprego, não sei o que, a agricultura. Não.
Na minha opinião, não, porque hoje o pessoal de Dom Basílio que tem sua roça na zona rural e tal, a maioria, graças a Deus, já fez por conta própria o seu sistema de reservatório, ou até mesmo já furou o seu poço tubular, né? O pessoal fala poço artesiano, mas acho que, se eu não me engano, é poço tubular. E aí, graças a Deus, planta, colhe e tal, que a gente tem hoje, graças a Deus, é um povo trabalhador. Então a situação aqui é mais justamente porque esse decreto aqui fala justamente na questão de água potável, e a água realmente não é potável para o consumo humano. Porque tem o complexo do Pastinho, mas também já está lá com assoreamento, já não tem mais a mesma capacidade de água, né? E tal, entre outras coisas. E essa que vai também aqui da Luiz Vieira para lá, ninguém bebe, porque ninguém é maluco. Lá em Dom Basílio, não, todo mundo compra água aqui da rocinha, de minação e tal, alguma coisa, e usa essa água aí só para quê? Para o dia a dia, para o uso doméstico. Mas para beber, poucas pessoas utilizam lá essa água para o consumo humano, então isso não é novidade. Mas é aquela coisa, estão renovando o decreto de 6 em 6 meses, né? Para poder chegarem os recursos e tal, aquela coisa toda, porque isso não é novidade, já falei até aqui, não é só do Basílio, é diversos municípios da região, inclusive, parece que eu não me engano, é agosto, sempre agosto que vence ele, e também parece que novembro, aliás, fevereiro ou março, aí fica renovando, fevereiro, março, um decreto, aí agosto, outro, fevereiro, março, um decreto, agosto, outro, e a situação sendo reconhecida lá pela Defesa Civil Nacional, e os recursos chegando, né? Então, realmente tem os recursos chegando e tal, essa coisa toda, e tem que ser utilizado mesmo para abastecimento de água potável, que não tem, deixando logo claro aqui, né? Mas tem coisa aqui que eu discordo do decreto. Eu discordo, entendeu? Então tá aí. Operação Contrafluxo apreende drogas avaliada em 1,3 milhões em Vitória da Conquista. A Polícia Civil da Bahia apreendeu aproximadamente 26 quilos de cocaína na noite desta segunda-feira, dia 10, na rodoviária de Vitória da Conquista. A ação aconteceu em âmbito da Operação Contrafluxo, que identificou uma rota interestadual utilizada para o transporte dos entorpecentes. Uma mulher de 38 anos, responsável pelo transporte das drogas, foi presa em flagrante. A droga é avaliada em cerca de 1,3 milhão. Segundo as investigações, os entorpecentes saíram de São Paulo e tinham como destino o município de Ibicuí, no sudoeste baiano, onde seria distribuída na região. Durante a abordagem, os policiais localizaram a droga em uma mala no bagageiro com um bilhete em posse da suspeita. Os entorpecentes estavam acondicionados em 25 pacotes. A mulher presa em flagrante e o material apreendido foram apresentados na unidade policial do município para os procedimentos legais de praxe. A investigada permanece à disposição da Justiça. A ação representa mais um resultado do trabalho de inteligência e da atuação integrada das unidades da Polícia Civil no enfrentamento ao tráfico interestadual de drogas e ao crime organizado, afirmou Irã Macedo, delegado substituto do DT de Ibicuí, responsável pela operação. As investigações que culminaram na operação foram realizadas pela Delegacia Territorial de Ibicuí, com o apoio da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior. Também a ação contou ainda com o apoio da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, também do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação, o GAT Sudoeste. Então tá aí, né? Então tá aí essa ação aí da polícia sendo realizada lá em Vitória da Conquista. Esse material iria para Ibicuí, né? Foi nessa segunda-feira, dia 10, na noite dessa segunda-feira, avaliada em R$1.300.000. R$1.300.000, né? Essa droga apreendida lá em Vitória da Conquista, imagine só, que loucura, viu? Que loucura, né? Parabéns aí aos policiais por esta ação aí, rápida, né? De apreensão de drogas nessa região aí. Ô Samuel, deixa eu fazer um complemento rapidinho aqui sobre a matéria anterior do decreto de situação de emergência policiais lá em Dom Basílio, viu? Outro detalhe aqui rapidinho, só para poder acrescentar no meu comentário, é que o município decreta a situação de emergência, mas festa não falta, viu? Com certeza. Eu não consigo entender como que o município está em situação de emergência e festa, quando é época de festa, é uma atrás da outra, né? Não importa se é aniversário da cidade, não importa se é São João, a situação de emergência tem, mas o pau quebra com festa. É uma contradição louca, viu? Não consigo entender isso aí. 12h38, vamos prosseguindo por aqui com mais informações. 24º Batalhão atua em ocorrência envolvendo ameaça contra a conselheira tutelar em Maitinga. A Polícia Militar, por meio de uma guarnição do 24º Batalhão, interveio em uma ocorrência envolvendo ameaça e tentativa de agressão contra uma conselheira tutelar na tarde de segunda-feira 10 no município de Maitinga. A equipe foi acionada por volta de meio-dia através do telefone funcional do 24º Batalhão para prestar apoio ao conselho tutelar no centro da cidade.
No local, os policiais foram informados pela conselheira de que ela teria sido ameaçada e intimidada por uma mulher de 21 anos. Conforme o relato, a situação teve início após a profissional comparecer à residência dos pais da suspeita para tratar de orientações legais referentes à guarda de uma criança menor de idade, filha da envolvida. A custódia da criança, segundo informações repassadas à guarnição, já estaria sob responsabilidade da mãe. A suspeita teria se mostrado insatisfeita com a atuação profissional da conselheira e com o contato realizado com seus familiares, passando a proferir ameaças contra a servidora. O desentendimento teria evoluído para uma tentativa de agressão física, sendo necessária a intervenção da mãe da suspeita para conter a situação. Para garantir a segurança das partes e assegurar o encaminhamento adequado da ocorrência, os policiais militares conduziram os envolvidos à Delegacia Territorial de Brumado. O caso foi apresentado à autoridade policial, que deverá adotar as medidas cabíveis. Que loucura, hein? Que negócio complicado, viu? No exercício da função e acontece um negócio desse, é difícil, viu? É complicado. Nós falamos agora há pouco sobre a questão de golpe, né, que ocorreu lá em Brumado. Nós falamos do primeiro caso, vamos ao segundo, gente. Olha, um homem perde R$3 mil em golpe ao tentar comprar motocicleta anunciada nas redes sociais. Isso lá em Brumado. Um homem de 37 anos foi vítima de um golpe ao tentar comprar uma motocicleta anunciada pelas redes sociais no domingo, dia 9, no povoado Lagoa Funda, zona rural de Brumado. Segundo informações, a vítima havia combinado a compra de uma motocicleta e marcou um encontro para receber o veículo. No local, após realizar um pagamento via Pix no valor de R$3 mil, os dois homens que estavam com a motocicleta fugiram sem entregar o veículo. A polícia militar foi acionada e realizou rondas pela região na tentativa de localizar os suspeitos, mas ninguém foi encontrado. A vítima foi orientada a registrar a ocorrência na Polícia Civil, que deverá investigar o caso e tentar identificar os responsáveis pelo golpe. É brincadeira? É. A moda pega, hein? É. Ó, eu tô vendendo uma moto, você manda o Pix pra mim, eu entrego. Ele foi no local, né? Ainda viu os caras ainda, pelo que diz aqui a matéria, né? Pelo que diz aqui a matéria, né? Mas veículo que é bom mesmo, nada. Veículo que é bom, nada. Gente, muito cuidado, viu? Agora, como é que você vai comprar um veículo sem olhar, sem saber a procedência do exatamente. veículo? Já sabe. Agora aqui eu teria sido malandro. Diz que pra malandro e meio. Aqui eu teria sido malandro. Te garanto. Eu não tinha perdido esse dinheiro. Não, né? Não tinha perdido esse dinheiro. Eu teria sido malandro. O Pix tem uma função hoje que permite você fazer a transferência e tal, mas ele continua seguro e tal. Agendar, né? Agendamento, né? Entendeu? Então, eu vou te falar um negócio. Nesse caso aí, eu não teria caído. Mas é aquela questão, né? Cada um é cada um, e também as pessoas hoje elas agem de boa fé, né? E acreditam muito no outro. Então, infelizmente, ele confiou e acabou aí perdendo o seu dinheiro, né? Vamos aguardar as investigações da Polícia Civil com relação a isso, né? Depois a gente, se tiver alguma informação da Polícia Civil, a gente traz mais informações, trazendo nossas pautas para você. SUS inclui novo teste para rastreamento de câncer coloretal. O Sistema Único de Saúde inclui, melhor dizendo, a partir de segunda-feira, dia 10, né? Portanto, passou a valer a partir de ontem, né? Então já incluiu o teste imunoquímico fecal, o FIT na sigla em inglês, na tabela de procedimentos disponíveis aos pacientes da rede. Portaria publicada no Diário Oficial da União destaca que o exame, que pesquisa sangue oculto nas fezes, será destinado exclusivamente ao rastreamento bienal de câncer coloretal em homens e mulheres assintomáticos com idades entre 50 e 75 anos. O texto reforça que o procedimento não se destina à investigação diagnóstica de indivíduos sintomáticos ou com suspeita clínica de câncer. Em maio, o Ministério já havia anunciado a inclusão do teste em um novo protocolo para rastreamento do câncer coloretal. Dados da pasta indicam que o FIT apresenta sensibilidade entre 85% e 92%, né, para identificar possíveis alterações. Além disso, o procedimento pode ampliar o acesso de mais de 40 milhões de brasileiros à prevenção e à detecção precoce da doença. Atualmente, o câncer coloretal é o segundo tipo de câncer mais frequente no Brasil, incluindo os tumores de pele não melanoma. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, para cada ano, né, do triênio 2026 a 2028, é de 58.800 novos casos de câncer coloretal no Brasil. Então é o segundo mais, né, que mais afeta as pessoas no Brasil e no mundo, esse tipo de câncer. E o teste é feito nas fezes, né? Porque você pode ali detectar ter sangue ou não
Lembrando, viu, gente, que é muito comum que as pessoas confundam quando tem fezes ali na sangue, quando tem sangue ali nas fezes e tal, não sei o que, mas isso aí é uma hemorroida, não sei o que e tal. Pode também ser uma hemorroida ou não, mas vale a pena acompanhar de perto, tudo bonitinho, faça o tratamento de hemorroida se permanecer, ou mesmo procurar um atendimento especializado, porque aí vai fazer uma colonoscopia e tal, e saber se realmente é só uma hemorroida ou algo mais sério, mais grave. Tá bom? Então fiquem atentos a toda essa situação, lembrando, procure o profissional da sua confiança para poder fazer o rastreamento, acompanhar tudo certinho, né, para poder realmente saber o que pode estar acontecendo, qual o problema aí, viu? Mas lembrando, desconfie sempre, fique atento, porque pode ser um câncer aí de intestino, um câncer, né, na região anal, enfim, qualquer outra coisa. Então fique atento. Vamos lá pro nosso WhatsApp, tem uma participação que chegou aqui pra gente. Tá dizendo o seguinte: boa tarde, Lu, aqui no município de Dom Basílio não está tendo falta e também fiscalização dessas autoridades, porque eles não colocaram lei nesses donos de reservatório. Quando tem água no rio, eles ligam a bomba dia e noite, mas essas autoridades não têm capacidade de fiscalização, e tudo aí ao bem deles. Muito obrigado pela participação aí. Foi o que a gente estava falando aqui sobre essa questão da realocação de água, né? Ou alocação de água, não sei se é alocação ou realocação, que é a liberação dessa água da barragem Luiz Vieira lá, né, para o município de Dom Basílio e as margens do Rio Brumado. É a opinião dela com relação a isso aí, ou seja, falta fiscalização, né? Infelizmente, falta fiscalização. Tem mais aí? Tem um áudio aqui que chegou pra gente, vamos ouvir. Aqui na Lagoa da Escola tá sem água, tem uns 15 dias que não tá vindo água. Na rua que vai pros patos. As caixas tá tudo seca. É só isso. Obrigado. E aí? Brincadeira? Gente, quando vocês mandarem reclamando dessa falta de água aí, informe pra gente quem que abastece vocês aí. Se é o carro-pipa ou se é o SAAI, né? Porque eu sei que aí foi ampliado o sistema de água aí do SAAI para diversas comunidades aí, inclusive lá, né? Barra do Bernardo, Caenda e por aí vai. Acredito que Lagoa da Escola talvez seja o SAAI, né? Só que levar só o cano não resolve nada, né? Tem que colocar a encanação, a ampliação de rede, mas tem que ter água pro povo também. Então, com a palavra aí, o sistema, né, de abastecimento de água e esgoto de Dom Basílio, SAAI. Estamos aqui à disposição para poder vocês esclarecerem a situação aí ou resolver o problema do povo. Tá sem água, Lagoa da Escola. Tá sem água. Pode seguir. CIPRV apreende pistola Glock 9mm e celulares durante abordagem na BA-026 em Tanhaçu. Uma fiscalização realizada pela Companhia Independente de Polícia Rodoviária, CIPRV de Brumado, terminou com a apreensão de uma pistola Glock calibre 9mm e de aparelhos celulares, entre eles um registro de furto-roubo. A ocorrência foi registrada na manhã de sexta-feira 7 na BA-026 em Tanhaçu. Segundo a Polícia Militar, a abordagem ocorreu por volta das 9 horas durante patrulhamento realizado pela guarnição na rodovia. Os policiais pararam Honda HRV de cor azul, emplacada em São Bernardo do Campo, São Paulo, e iniciaram a fiscalização. Durante a vistoria no interior do automóvel, uma pistola Glock 9x19mm, né, Parabellum, de uso restrito, foi localizada dentro de uma mala. Também foram encontrados 2 carregadores compatíveis com munição calibre 9mm com capacidade para 15 cartuchos cada. Na continuidade da fiscalização, os policiais localizaram um smartphone Poco C85 de cor azul. Após consulta do número de e-mail, foi identificada uma restrição relacionada a furto-roubo. Outros 2 aparelhos, um iPhone de cor branca e um Redmi Grafite, também foram encontrados no veículo. Ambos estavam desligados e foram encaminhados para averiguação. O condutor de 31 anos e uma mulher que estavam no automóvel foram apresentados juntamente com a arma e os aparelhos apreendidos na Delegacia Territorial de Tanhaçu. Informação essa que a gente fica sabendo aí pelos nossos parceiros, né? Porque a CIPRV, infelizmente, pra gente aqui não tem chegado mais nada. Nada. A assessoria de comunicação morreu. Depois que saíram aí os últimos comandos, infelizmente não chega nada, né? Situação lamentável. Mas tá aí a apreensão sendo realizada lá então no município de Tanhaçu. Tá bom, gente? Homem com mandado de prisão em aberto é capturado após tentativa de fuga em Brumado. Um homem de 37 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde da última sexta-feira, dia 7, no bairro Irmã Dulce, em Brumado, após tentar fugir de uma abordagem policial. A ação ocorreu por volta das 12 horas, quando guarnições do Seto e do 24º Batalhão de Polícia Militar realizavam rondas ostensivas na localidade. Segundo a Polícia Militar, ao perceber a aproximação da guarnição, o suspeito tentou fugir, invadiu uma residência e chegou a saltar um muro de 2 imóveis vizinhos. Os policiais acompanharam a fuga e conseguiram alcançar o homem.
Durante a abordagem e a consulta aos sistemas judiciais, os militares constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito expedido pela primeira vara criminal, júri e execuções penais de Brumado, em razão de regressão cautelar para o regime semiaberto. Diante da ordem judicial, os policiais deram cumprimento ao mandado e conduziram o homem à Delegacia Territorial de Brumado, onde foram adotadas as medidas cabíveis, Luiz Brito. Muito bem. A gente falou agora há pouco aí de uma ação realizada pela Polícia Civil lá em Jequié, na zona rural, não foi? Agora, na sexta-feira 7, teve outra também realizada lá durante uma blitz, viu? Uma ação integrada aí, né? Promovendo conscientização contra a mulher em Jequié, viu, gente? Uma ação, né, blitz educativa voltada à conscientização, informação e orientação sobre o enfrentamento à violência contra a mulher foi realizada na última sexta-feira na BR-116 em Jequié. A ação, promovida pela Polícia Civil em conjunto com outras forças de segurança, integra a Operação Nacional Mulher Segura e a programação do dia D da campanha Agosto Lilás, né? Integrou no caso aí. A mobilização aconteceu no posto da Polícia Rodoviária Federal, onde foram realizadas palestras educativas, atividades de conscientização e abordagens a passageiros de ônibus em trânsito. Durante a ação também foram distribuídos materiais informativos com orientações sobre prevenção, direitos das mulheres e canais de denúncia. Segundo a delegada titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Jequié, Graziele Quaresma, a iniciativa fortalece a atuação conjunta dos órgãos de proteção. A iniciativa reforça a importância da atuação integrada entre os órgãos que compõem a rede de proteção à mulher, ampliando o acesso à informação e fortalecendo aí as políticas de proteção às garantias dos direitos, destacou a delegada. A ação foi realizada pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Jequié, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, o Núcleo de Atendimento à Mulher, o NAM, e a Guarda Municipal, a GM. Então tá aí, né? Ação muito importante. Samuel Tadeu e ouvinte, eu trouxe esse assunto novamente, e às vezes as pessoas falam, nossa, mas que tanto vocês comentam que são feitas ações, né, de prevenção à violência contra a mulher. Que importância tem isso? Eu vou explicar uma coisinha para vocês. Eu estava acompanhando uma reportagem, ou foi um vídeo, acho que foi uma reportagem mesmo de televisão essa semana, de um teste em que as reportagens, né, faziam com mulheres que estavam pedindo sinal de ajuda. E elas têm aquele sinal, né, de punho cerrado e tal, colocar as mãos para trás, né, e fazer o sinal com o punho cerrado. E poucas pessoas, inclusive até mesmo mulheres, sabiam o que significava aquilo ali. Poucas pessoas e até mesmo mulheres sabiam o que significava essa questão do punho cerrado, né? Geralmente ela coloca ali a mão para trás enquanto ela está sofrendo, vítima de violência doméstica, e fica ali fazendo aquele gesto, né? Como se de abrir e fechar ali realmente a mão e tal, com o punho cerrado. Então é um pedido de ajuda, mas poucas pessoas conheciam. Então essas palestras, esse trabalho que é feito, vou mais além, seria interessante hoje a gente ter isso aí sendo feito nas escolas, não só pelas forças de segurança, mas também pelos diretores de escola, pelos professores, exatamente, o corpo ali discente e docente escolar, todo membro escolar, debatendo isso aí sempre durante um período ali, durante a ação conjunta, porque a gente precisa ter esses sinais. As pessoas precisam ter os telefones para acionar, seja a polícia, seja 181, o Disque 100, não importa, você tem que ter todos os contatos aí referentes a esta questão de violência contra a mulher. Gente, precisamos saber tudo isso aí, ter essa informação. E outra coisa, foi-se o tempo em que dizia que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Não, hoje em dia a gente mete a colher, mete a concha, mete aí a panela inteira e vai todo mundo lá ajudar. Não adianta, tá sofrendo agressão? Chame a polícia, não precisa se identificar, a denúncia pode ser sigilosa, né? Fala, ó, tem uma mulher sendo agredida aqui, pronto, acabou, né? Então, não tem isso não. Eu particularmente já fiz isso. Presenciei uma situação em que tinha uma mulher que estava, né, ali em uma situação desesperadora e tal, acionei ali de forma anônima a polícia militar, falei, ó, tá acontecendo isso e isso, passei o endereço, pronto, acabou. Então, assim, tem que meter a colher sim, de forma anônima, você chama a polícia militar, não vai te custar nada e aciona a PM para poder ver o que está acontecendo com a situação, até porque são nessas questões de flagrante que a gente pode evitar uma tragédia maior. Além disso, também, Luiz, eu acho que, na minha opinião, deveria melhorar o atendimento WhatsApp, pra talvez, né? Ágil, o sistema de WhatsApp, alguma coisa assim, né? Não só ligação, até porque hoje, com esse sistema que a gente tem de telefonia, hoje no nosso país, onde, principalmente telefonia móvel, onde você nem
nem todo lugar você tem um sistema de telefone, um sinal de telefone, fica muito complicado. Eu acho que já deveria ter um sistema aí realmente online, aí um sistema remoto, né? Um sistema de aplicativo de mensagens como o WhatsApp, para poder você fazer essas denúncias. Tem que facilitar, né? Porque, pelo amor de Deus, senão fica difícil. Olha, ação integrada, já falamos sobre essa, vamos pular para outra aqui. Olha, jovem morre após ser espancada com barra de ferro na Bahia. Companheiro foi preso e também confessou o crime. Foi na Chapada Diamantina, viu? Isso, uma jovem de 18 anos morreu após ser espancada com uma barra de ferro na noite deste último domingo, dia 9, em Itaberaba, na região da Chapada Diamantina, na Bahia. Segundo a Polícia Militar, o companheiro dela, de 27 anos, foi preso suspeito de cometer o crime e afirmou aos policiais que havia matado a mulher. O caso aconteceu dentro de uma rua. Após o crime, os moradores informaram os policiais que o suspeito poderia estar nas proximidades ou no próprio bairro. A informação foi repassada às equipes da Rondesp Chapada, que intensificaram as buscas. Residência na rua Iraquara, no bairro Pé do Monte. A vítima foi identificada como Rayana Silva dos Santos. De acordo com a PM, uma equipe foi acionada após uma denúncia de que um homem estaria agredindo uma mulher que já estava machucada no chão. Quando os policiais chegaram ao imóvel, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, também estava no local. Os socorristas abriram o cadeado da residência na tentativa de prestar atendimento à Rayana, mas constataram que ela já estava morta. Um homem identificado como Danilo Lima de Souza foi localizado e, segundo a PM, registrou a abordagem, desobedeceu às ordens dos policiais e apresentou comportamento agressivo. Durante a abordagem, o suspeito afirmou que havia matado o companheiro e avançou contra os policiais, tentando pegar a arma de um dos agentes. Diante da situação, os policiais utilizaram spray de pimenta. Como o homem continuou agressivo e havia risco à integridade física dos envolvidos, um policial efetuou um disparo e atingiu uma das pernas do suspeito. Ele foi contido, algemado e levado para uma unidade de pronto atendimento UPA, onde recebeu atendimento médico e permaneceu sob custódia. A ocorrência foi apresentada à Delegacia Territorial de Itaberaba. O corpo de Rayana foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica para a necrópsia. Até a última atualização dessa reportagem, não havia informações sobre o velório e o sepultamento da vítima. O caso é investigado pela Polícia Civil como feminicídio. É brincadeira? Mais um, né? Tá vendo aí? É aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Feminicídio, violência doméstica, violência contra a mulher, entre outras coisas, né? Ele com 19, né? 19 eu acho que ele tem, né? E ela com 18. Aliás, ele tem 27 anos e ela 18. Imagine só a situação. Meu amigo, é complicado, viu? Difícil, gente. É muito difícil uma situação dessa, né? Agora aí, ó, o jovem perdeu a vida, a família lutada, e ele, né? E agora preso, certamente será condenado, né? Irá pagar aí pelo crime, né? É uma situação realmente triste, viu? 1:08, diga, Samuel. Daqui a gente tem uma participação aqui no nosso WhatsApp, está dizendo o seguinte: boa tarde, queria cobrar a iluminação pública da comunidade de Salitre, em Dom Basílio. Alô, prefeito, nós estamos pagando a iluminação sem ter luz. Chegou aqui pra gente aqui, ó. É desse jeito mesmo. É desse jeito mesmo que a coisa funciona, né? Infelizmente, tá pagando luz, mas pagando a iluminação pública. Mas cadê a iluminação? Acho engraçado que a Câmara aprovou, né? Não sei se foi 2017, 2018, né? Tal da contribuição de iluminação pública, a CIP, né? Acho que é CIP lá. E até agora, aí, ó, foi no fogo o pessoal reclamando de iluminação pública. É de lascar, né? É de lascar, viu? Diga aí. Tem mais? Não, pode seguir daí. Então tá ok. Vamos prosseguindo por aqui, gente, falando o seguinte, que estudantes têm até sexta-feira aí para confirmar as informações aí da segunda chamada do ProUni, viu? Os estudantes pré-selecionados na segunda chamada do programa Universidade para Todos do ProUni têm até sexta-feira 14 para comprovar as informações apresentadas durante a inscrição. O prazo é referente ao processo seletivo do segundo semestre de 2026. A comprovação pode ser realizada diretamente na instituição de ensino superior privada onde o candidato foi pré-selecionado. Algumas faculdades também permitem um envio dos documentos por meio digital, de acordo com os procedimentos definidos por cada instituição. A relação dos candidatos convocados está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na área destinada ao ProUni.
Após consultar a lista, o estudante deve verificar as orientações da instituição de ensino escolhida e providenciar toda a documentação necessária para comprovar os dados informados no processo seletivo. O cumprimento desta etapa dentro do período estabelecido é necessário para que a instituição possa analisar a documentação e confirmar a concessão da bolsa. O ProUni disponibiliza bolsas para estudantes que desejam ingressar em cursos de graduação e cursos sequenciais de formação específica oferecidos por instituições privadas de ensino superior. As bolsas são divididas em duas modalidades. A integral cobre 100% da mensalidade, enquanto a parcial corresponde a 50% do valor cobrado pela instituição. Os candidatos devem ficar atentos às exigências previstas no edital e apresentar aí os documentos solicitados para comprovar que atendem aos critérios do programa. A documentação exigida e os procedimentos para a comprovação estão detalhados no edital do processo seletivo. Por isso, os candidatos devem conferir as regras antes de encaminhar os documentos à instituição responsável pela análise. Quem perder o prazo ou deixar de apresentar a documentação exigida poderá ter a pré-seleção prejudicada conforme as regras estabelecidas para esta edição do programa. Então, vocês estudantes, fiquem atentos porque é só até sexta-feira 14, então nesse prazo, para confirmar informações da segunda chamada aí do ProUni. Tá bom, gente? Mãe denuncia falta de horário estendido em creche de Urandi. Uma moradora de Urandi, no sudoeste da Bahia, procurou o Ministério Público da Bahia após enfrentar dificuldades para conciliar o horário de trabalho com o funcionamento da creche municipal onde deixa a filha. Roseane Ferreira afirmou que trabalha de segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas, enquanto a unidade onde a filha está matriculada encerra as atividades às 16 horas. Segundo a mãe, a situação se torna ainda mais complicada em datas comemorativas como o Dia dos Pais e o Dia dos Avós, quando, de acordo com o seu relato, a creche não funciona. Sem uma rede de apoio, ela afirma que precisa encontrar alternativas para conseguir cumprir a jornada de trabalho. Ficamos de mãos atadas sem saber o que fazer com a criança para poder trabalhar. Não tenho rede de apoio e tenho que me desdobrar, às vezes até trazer minha filha para o trabalho porque não tem onde deixar, relatou. Rosiane disse que tentou buscar uma solução diretamente com a Secretaria Municipal de Educação, mas não conseguiu alterar o horário de funcionamento da unidade. A situação chegou a envolver o Conselho Tutelar depois que a mãe passou a deixar a filha na creche até às 17 horas após o encerramento oficial das atividades. A unidade teria informado que a permanência da criança, além do horário estabelecido, poderia gerar consequências legais. Roseane, por outro lado, afirma que não tem condições de deixar o trabalho uma hora a mais cedo para buscar a filha. A mãe também questiona a diferença de horário em relação a outros municípios da região e defende que as creches ofereçam atendimento compatível com a jornada de trabalho dos pais que não contam com a rede de apoio. O caso foi levado ao Ministério Público da Bahia. Rosiane terá uma audiência com a promotoria ou a promotora nesta quarta-feira, dia 12, portanto, amanhã, quando deverá apresentar a situação e buscar uma solução para o atendimento da filha. A discussão envolve o funcionamento da unidade, a necessidade de atendimento às famílias e a garantia de que a criança permaneça em segurança enquanto os responsáveis cumprem suas jornadas de trabalho. Luiz Brito. Situação lamentável, né? É realmente uma situação muito complicada, né? Eu acho que aí, na verdade, cabe o bom senso, né? Esse negócio de funcionar até as 16 horas e tal, entre outras coisas, é muito complicado. Porque geralmente as pessoas que trabalham hoje, principalmente no regime CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, né? Eles trabalham 44 horas semanais. Trabalham 44 horas semanais, quer dizer, fica entre 8 horas da manhã, dependendo do acordo, do que é feito, mas o mais comum é entrar 8 horas da manhã e sair 5 da tarde. E aí, 4 horas da tarde, vai buscar como? Né? Aí você fica naquela sinuca de bico. Se você tira o filho da creche, não coloca lá na educação, não coloca para cumprir a escola, entre outras coisas, você não consegue trabalhar. Se você trabalha, não consegue colocar o filho na creche, que o horário não te favorece. Rapaz, que situação, né? Que situação lamentável. E tem muitos pais por aí nessa situação, né?
O que tem de pai por aí nessa situação, que às vezes a mãe busca, outra hora a mãe não pode, o pai busca, daqui a pouco o pai não pode, a mãe tem que ir, pensa que não tem que sair do trabalho, pede licença o patrão e tal, não sei o quê, mesmo sem saber o que falar ou o que fazer, mas tem que pedir licença para poder ir buscar o filho. Eu vou te falar o negócio, é sofrido, viu? O brasileiro, eu vou te falar a verdade, cara, é complicado, viu? É complicado. Você ia comentar alguma coisa? Então, eu ia falar o seguinte, essa pessoa não tem uma irmã, nem um parente que possa fazer isso pra ela? Cara, olha, mesmo que tenha, na minha humilde opinião, você já viu aquele ditado, quem pariu Mateus que o balance? Mantenha e balance, na verdade, né? É quem pariu, mantenha e balance. Então, assim, o responsável pelo filho é o pai e a mãe. Por mais que você tenha um tio, uma tia, uma irmã, um irmão e tal, ninguém é obrigado a ficar cuidando de filho seu, não. Quem é obrigado é o pai e a mãe. Por mais que você peça, a gente sabe que na maioria das vezes o tio, a tia, o avô, a avó tem boa vontade de ajudar a cuidar isso e aquilo outro, mas a responsabilidade maior é dos pais. É o pai e a mãe, entendeu? Então você tem que pensar primeiramente em você, no seu tempo de se dedicar ao filho, à filha, entre outras coisas. E ninguém tá aqui dizendo que ela tem que sim que arrumar um tempo para poder ficar com a filha dela, com o filho, não importa, enfim, tem que dar carinho, atenção, tem que ser um pai e uma mãe presente, mas também tem as obrigações a cumprir. E isso, claro, o poder público pode facilitar também a vida da pessoa. Por que não? Mas é aquilo que eu falo assim, aqui na maioria das vezes, se pode lascar com a pessoa, vai facilitar para quê? Né? Então, infelizmente, acontece muito isso. Vamos aguardar aí para ver o que o Ministério Público vai tomar de decisão com relação a esse caso aí, visto que a mãe já ficou de se reunir amanhã com o Ministério Público, né? A promotora. Vamos aguardar para ver. 1h17, homem invade comércio, agride e ameaça matar idoso de 76 anos em Igaporã. Um homem aparentemente sob efeito de entorpecentes invadiu um estabelecimento comercial e agrediu o proprietário de 76 anos na madrugada de segunda-feira, dia 10, em Igaporã. A ocorrência foi registrada por volta das 5 horas em um estabelecimento localizado na Praça Otávio Mangabeira. Segundo as informações divulgadas, o idoso gritou por socorro após ser atacado pelo invasor. O filho da vítima chegou ao local e acionou a polícia. O suspeito foi preso em flagrante e conduzido à delegacia, onde prestou depoimento e foi posteriormente liberado. Ainda de acordo com o relato, o homem teria ameaçado matar o comerciante e chegou a procurar uma arma para golpear a vítima. Durante as agressões, o idoso sofreu um ferimento no braço. A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Igaporã para receber atendimento médico. As circunstâncias da invasão e da agressão deverão ser apuradas pelas autoridades. Até o momento não foram divulgadas informações sobre o motivo do ataque. Eu queria saber por que ele não ficou preso. Com a palavra Polícia Civil, Delegacia de Igaporã, estamos aqui à disposição. Por que não ficou preso? Ameaçou, agrediu e um monte de coisa e aí não ficou preso? 76 anos, eu não entendi. Mesmo que tava aí cheio de álcool, não sei o que, entorpecendo, isso e aquilo outro, não importa. Mas aí tem um crime, e aí foi liberado pela porta da frente? Eu não entendi não. Aqui agora eu fiquei assim, sinceramente, aí, com as mãos atadas, sem nem entender que situação foi essa aí, por que foi liberado. É difícil, viu? 1h18, um homem é preso após ameaçar morador de morte com espingarda artesanal em Carianha. Homem de 34 anos foi preso após ser acusado de ameaçar de morte um morador de 40 anos na tarde de segunda-feira 10 no bairro Alto da Colina, em Carianha. Uma espingarda artesanal foi apreendida durante a ocorrência. A polícia militar foi acionada por volta das 14h30 e se deslocou até a rua São João. No local, a vítima informou que o suspeito estaria armado e fazendo ameaças. Durante a abordagem, o homem confirmou que possuía uma arma e indicou os policiais onde ela estava. A espingarda artesanal foi encontrada debaixo de uma arma de uma cama e apreendida, né? O suspeito e a vítima foram encaminhados à Delegacia Territorial de Carianha para adoção das medidas cabíveis. O caso envolve apuração pelos crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O uso é permitido, mas aquela coisa, certamente ele tinha aí só a posse, e não porte, né? A posse é para utilizar dentro de casa, a posse é para rua, né? Então tudo indica que ele tinha a posse dela, já que a arma tá aqui, né? Arma de fogo de uso permitido. Porte ilegal, exatamente, né? Não tinha porte. Não tinha o porte de arma. Tá bom, gente? Suspeito de aplicar golpes com falsos comprovantes de Pix é levado à delegacia de Guanambi. Um homem de 30 anos foi conduzido à delegacia territorial de Guanambi, no sudoeste da Bahia, após ser acusado de aplicar golpes em um bar e restaurante utilizando falsos comprovantes de pagamentos via Pix. A ocorrência aconteceu na tarde de domingo 9, na Avenida Valdir Pires, no bairro Pôr do Sol.
Conforme informações da Polícia Militar, uma equipe do 17º Batalhão foi acionada pelo SICOM para verificar uma denúncia de estelionato. No estabelecimento, a proprietária de 39 anos contou aos policiais que o suspeito era cliente do local havia cerca de 7 meses. Segundo ela, o homem apresentava comprovantes de agendamento via Pix, de Pix, como se tivesse realizado os pagamentos, mas as transações eram posteriormente canceladas. Ainda de acordo com o relato, a prática teria provocado um prejuízo de aproximadamente R$2.000 ao estabelecimento. Durante a abordagem, os policiais realizaram uma busca no Ford Fiesta prata utilizado pelo suspeito. No interior do veículo foi encontrada uma faca de caçador escondida sob o banco do passageiro. O suspeito, a proprietária do estabelecimento, o veículo e os objetos encontrados foram encaminhados à Delegacia Territorial de Guanabi para registro da ocorrência e adoção das medidas cabíveis. A Polícia Civil deverá apurar as circunstâncias do caso. Rapaz, viu? Vou te falar um negócio. 7 meses, né? Brincadeira, hein? Camarada preso lá em Guanabi nessa situação aí, né? Falso Pix certamente irá responder por estelionato, né? 171 do Código Penal. Polícia Rodoviária Federal apreende 59 cigarros eletrônicos e 11 essências em um ônibus na BR-116 lá em Jequié. A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, apreendeu 59 cigarros eletrônicos e 11 essências durante uma fiscalização na sexta-feira, dia 7, no quilômetro 677 da BR-116, em Jequié, aqui no sudoeste da Bahia. Segundo a PRF, os produtos foram encontrados dentro de uma caixa despachada como encomenda no compartimento de bagagens de um ônibus que fazia o trajeto entre São Paulo capital a Ribeira do Pombal. Durante a fiscalização, os policiais identificaram que a encomenda teria como destino final o município de Cícero Dantas, também aqui na Bahia. O material foi apreendido porque a comercialização e a importação de cigarros eletrônicos e dispositivos semelhantes são proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Após a apreensão, os produtos foram encaminhados à Receita Federal em Vitória da Conquista para as medidas cabíveis. Flagrante feito aí pela PRF, na última sexta-feira lá na BR-116, portanto aí, em Jequié. MP eleitoral contesta a candidatura de Binho Galinha a deputado estadual na Bahia. O Ministério Público Eleitoral apresentou a ação para impugnar o registro da candidatura do deputado estadual Kleber Christian Escolano de Almeida, conhecido como Binho Galinha, pelo Avante. O pedido foi protocolado nesta sexta-feira, dia 7, e será analisado pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o TRE Bahia. O procurador regional eleitoral, Cláudio Guzmão, sustenta que provas reunidas em 4 ações penais apontam que o candidato ocupa a posição de liderança em uma organização criminosa, estruturada e permanente, com a capacidade econômica e operacional. Binho Galinha está preso preventivamente no âmbito da Operação Estado Anômico, realizada em 2025 como desdobramento da Operação El Patrón. A prisão foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça e confirmada pela Assembleia Legislativa da Bahia. A impugnação se baseia no entendimento de que a Constituição veda a interferência de organizações criminosas no processo eleitoral. Segundo o MP eleitoral, essa aplicação não depende de condenação criminal definitiva e busca preservar a normalidade e a legitimidade das eleições. Em uma das ações decorrentes da Operação El Patrón, Binho Galinha foi condenado por crimes relacionados à posse ilegal de armas e munições. As penas somam 36 anos e 9 meses. A apresentação da ação não significa o indeferimento automático da candidatura. O deputado poderá apresentar defesa e caberá ao TRE Bahia julgar o pedido de impugnação. Eu não consigo entender, para falar a verdade, por que ele ainda consegue ainda ser candidato, registrar a candidatura. Meu irmão, isso é uma piada. Não tem a lei da ficha limpa? Eu queria saber como que funciona, quais são os critérios para a pessoa ser enquadrada na lei da ficha limpa. Porque o Ministério Público da Bahia divulgou tanta coisa aí, não sei o que, suposto de chefiar organização criminosa, não sei o que, região de Feira de Santana, foi noticiado na Bahia inteira, todos os canais de imprensa e tal, não sei. Penso que não, tá o cara aí, é brincadeira, o cara registrando aí, rapaz, eu vou te falar um negócio, é complicado, né?
É complicado, viu? Será que já registrou e tal? Enfim, é porque aí contestou, né? Contestou, então, certamente ele fez um registro da candidatura, né? Então tá contestando. Ministério Público Eleitoral contestando. Eu vou te dizer um negócio. É difícil de você entender a situação, viu? 1h30, 1h30, por aqui estamos encerrando, finalizando por hoje o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, agradecendo a sua companhia, sintonia e audiência. Deixa eu lembrar que mais informações você confere a qualquer momento acessando aí o nosso site www.radioportalsudoeste.com.br, onde você também acompanha a nossa programação ao vivo em tempo real. Um grande abraço para você, excelente tarde, Samuel Tadeu, valeu pessoal, um grande abraço e até amanhã. Uma boa tarde para você também, Luiz, e a gente se fala amanhã ao meio-dia. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.